Olá, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu sou da equipe de comunicação da Fiotec e nós iniciamos hoje a terceira temporada do podcast Conecta Fiotec. Como você já deve saber, a nossa proposta aqui é trazer temas institucionais de forma clara, prática e sempre acessível. E hoje a gente vai conversar sobre cultura organizacional e o estímulo ao pertencimento. Para isso, a gente convidou a Lilian Sanches, da consultoria Intentos, que já é a nossa parceira aqui de longa data em iniciativas de gestão de pessoas. Tudo bom, Lilian? Tudo bem, obrigada, Gustavo, um prazer estar aqui com vocês. Eu que venho acompanhando, direto ou indiretamente, todo esse desenvolvimento aqui da Fiotec. Já conheço alguns rostinhos, é bacana que a gente tem mais essa troca. Eu sou a Lilian Sanches, para quem não me conhece. Sou consultora em gestão, especialista em desenvolvimento organizacional. E vamos bater um papo, então, falar sobre esse tema tão importante, que está tão presente, mas que muita gente ainda não sabe do que se trata, que é a cultura organizacional. Exatamente, Lili. Então a gente pode começar do começo. Como que a gente consegue definir assim, o que é cultura organizacional e como que isso se estabelece dentro das instituições? Então vamos falar de uma forma assim bem simples para a gente poderia citar aqui alguns autores. Então, por exemplo, a gente tem o Edgar Schein, que é um dos principais referências nesse tema. O Edgar Schein, ele é um psicólogo que ele estudou muito sobre engajamento dentro das empresas, então os aspectos psicológicos dentro das empresas. Então ele fala muito sobre cultura. Mas se a gente trouxer bem para o nosso dia a dia, o que é cultura organizacional? É a forma como a gente se relaciona, é a forma como a gente se comunica, é a forma como a gente se comporta dentro do ambiente organizacional. Então vamos pensar em empresas diferentes, É legal para a gente ter até essa referência. Tem muitos ambientes que quando a gente chega, a gente já percebe, sem ninguém falar para a gente, como que aquela empresa é. Então, por exemplo, se você chega num lugar que é um ambiente mais jurídico, um escritório jurídico, onde todo mundo já trabalha de terno mais e gravata, rígido, onde as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. Isso tudo faz parte dessa cultura. Então, tanto esses elementos, a decoração, a arquitetura, a roupa que as pessoas vestem, a forma como elas falam, tudo isso está comunicando. A gente, quando chega aqui na Fiotec, a primeira coisa que a gente percebe, a diversidade. O quanto a gente tem realmente um ambiente onde a gente vê colaboração, onde a gente vê as pessoas trabalhando juntas, onde a gente vê as pessoas se cumprimentando pelos corredores. Então isso tudo é a cultura, é como nós vivenciamos o nosso trabalho. A gente tem as nossas entregas, os nossos resultados para acontecer e a gente tem a forma como nós vamos fazer isso. Então essa forma como nós lidamos entre nós, com o trabalho em si, com as nossas entregas, tudo isso é cultura organizacional. Perfeito. E Lília, você concorda que apesar de um ambiente saudável, um ambiente que acolhe as pessoas, apenas isso não é o suficiente para os profissionais se sentirem pertencentes mesmo à instituição? Como que a gente consegue que a cultura auxilie nesse ponto, das pessoas se sentirem parte mesmo de um propósito conjunto com a instituição, conjunto com os colegas dela? Quando a gente fala da cultura organizacional, tem um elemento que é muito importante, que são os valores. O que são os valores, Os valores são aquelas nossas crenças, é o que a gente acredita. É importante que a gente olhe, porque esses valores, eles vão além daquilo que está escrito nos materiais institucionais, porque normalmente a gente tem ali a missão, visão e valores. Quando a gente fala sobre pertencimento, sobre engajamento, as pessoas querem saber se aquilo realmente é vivenciado na prática. Então, mais do que está escrito bonitinho nos materiais de divulgação, aqui a gente vive isso de verdade. E daí aonde que existe, porque na literatura a gente chama de fit cultural, que é o processo de identificação dos meus valores pessoais, dos meus objetivos com os valores da organização. Então, por isso fit, a gente faz a junção disso. Então, por exemplo, se eu acredito num ambiente mais colaborativo, se eu acredito num estilo de trabalho que vá trazer retorno para a população, para o lugar onde a gente está inserido e trabalha numa empresa que traz isso, eu me identifico. Então eu falo, nossa, eu gosto de fazer isso porque eu gosto deste ambiente, eu gosto desse tipo de trabalho. E por isso também é importante, Gustavo, a gente falar, não existe uma empresa ou um modelo de cultura ideal.
tá? A gente vai ter aí várias empresas com vários modelos e estilos de cultura, com elementos diferentes de cultura. E por isso que a gente vai se identificar com alguns lugares e não vamos nos identificar com outro, e tá tudo bem. E, inclusive, quando as empresas passam por mudança de cultura, porque isso também acontece. Muitas vezes a cultura ela vai sendo influenciada, né, pelo contexto externo e também pelas pessoas que fazem parte dessa organização. Tudo isso, claro, influenciada pela estratégia da empresa. E daí, muitas vezes, a cultura ela vai passando por essas mudanças, a gente vai mudando um pouquinho a forma como a gente se comporta. É só quem trabalha aí há mais tempo pensar, né? Quando você começou a trabalhar, como que era um ambiente de trabalho? Como que era essa tratativa entre as pessoas no trabalho? E depois, hoje, o que nós temos desses elementos? Então, hoje a gente vê muito menos hierarquia, mais colaboração, a gente vê uma preocupação e um cuidado maior com diversidade e inclusão. São elementos novos que se fazem presente na cultura da empresa, né? Quanto eu me identifico com isso, quanto eu estou presa nos modelos anteriores. E que talvez essa mudança de cultura, talvez essa mudança desse momento, talvez não faça tanto sentido para mim. Então é importante a gente também ter essa observação, né? Não tem uma cultura melhor que a outra, tem aquela cultura que fala com a gente, aquela cultura que realmente faz sentido pra gente. Quando dá esse match, daí é perfeito. Daí a gente entende que estamos num lugar que a gente se sente bem, que a gente quer contribuir, que a gente quer realmente pertencer. Eu vou aproveitar então o gancho que você deu e perguntar exatamente sobre essa questão das diferentes gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. E parece ser um dos grandes desafios hoje em dia de gestão de pessoas e também da área de comunicação corporativa, a gente conseguir uma comunhão mesmo, né, de todas as gerações e profissionais de todas as idades em prol de uma mesma cultura, de um mesmo propósito. Então, como que a gente consegue trabalhar isso dentro das empresas hoje? Excelente. Quando a gente fala da cultura organizacional, a cultura ela tem que ser propositiva. O que significa isso? Em algum momento, a organização como um todo, ela tem que definir aquilo que eu acredito, aquilo que eu pratico, os comportamentos que nós temos, aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita. Então, esse é o primeiro momento, tá? A empresa precisa ter essa clareza. Trazendo isso para as gerações, o que a gente vai ter é esse descompasso, muitas vezes, das necessidades e expectativas, onde você tem realmente interesses pelo momento de vida, pelas questões de idade, mas também pelas questões sociais. Eu sempre gosto de fazer esse recorte quando a gente fala de gerações, porque nem todo mundo da geração X ou da geração Z ou da geração Y é exatamente igual. Eles são só recortes para estudo. E quando você põe ali o elemento social junto, a gente tem mais variações ainda. E daí assim, o que a gente precisa entender? Que se a empresa traz isso de uma forma muito clara e direta, cabe a cada um dos funcionários, dos colaboradores, refletirem sobre como que eu tenho que me adaptar. Esse é um desafio muito grande nas empresas hoje. Por quê? Porque se a gente não traz isso de uma forma muito clara de quem nós somos e o que nós aceitamos, cada um vai tentar influenciar esse ambiente, influenciar essa relação, essa comunicação para aquilo que faz sentido para si. E no final, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente está falando do que é melhor para todos e não para um grupo específico. Então, assim, a gente também vai ter que abrir mão. Então, se eu, por exemplo, né? Eu sou uma geração X na beira da Y ali, né? Literalmente do século passado, comecei a trabalhar no século passado, a gente traz muitos elementos ali sobre a questão de hierarquia, sobre a questão de tradição, sobre a questão de valorização da experiência, de valorização do título. Isso tudo, para minha geração, era muito importante. Hoje não é mais tão importante. Então, assim, como que a gente equilibra isso? Então, assim, como que eu ainda continuo fazendo valer essa questão de achar importante essa questão estudo hierárquica, mas ao mesmo tempo abrir mão e entender que existem outras formas de conhecimento, que talvez, né, os mais jovens aí vindo de cursos rápidos de conhecimento através da internet já conseguem ter um conhecimento tão avançado como alguém da minha época teria, porque a gente tinha que estudar muito mais, né, em quantidade de tempo. Então, é essa busca. O que eu vou abrir mão, tá? E a empresa tem que definir isso muito claro, a empresa tem que comunicar isso muito claro, qual que é a linha que nós vamos seguir, para que as gerações consigam entender esse processo, né, de ajustes ao que é esperado. E muita comunicação para isso acontecer, né, porque são questões pessoais que estão ali envolvidas. A gente vê uma geração hoje que vem para o mercado de trabalho, né, falando ali dos mais novos.
Eles vêm para o mercado de trabalho com a questão muito de equilíbrio de qualidade de vida e trabalho. Eles vêm muito para o mercado de trabalho hoje com essa expectativa de meu propósito, né? E a empresa vai ter que olhar para isso e como que eu supro essas necessidades, mas nem todas eu consigo suprir, né? E como que eu comunico isso de forma clara? Isso a gente pode, isso não. Isso aqui a gente consegue suprir, isso a gente não consegue. Porque o que é pior é deixar na expectativa. Então as pessoas se frustram mais por não ter o não do que de ter o não e saber que aquilo não é possível, né? Então tudo tem que ser falado de forma clara. E Lilian, agora eu pensei num ponto que também eu imagino que seja importante, que a gente discute muito do engajamento das equipes e dos profissionais, a cultura organizacional, aos valores, ao propósito. E muitas vezes, se não todas elas, é muito importante que a liderança da organização esteja engajada naquilo, né? É o que a gente sempre comenta do exemplo, né? Que vem de cima para baixo, né? Ainda com essa ideia dessa hierarquia. Mas você enxerga isso como um ponto assim, essencial para a gente conseguir, para uma organização conseguir cultivar a sua cultura, conseguir alcançar o seu propósito, que a liderança ela esteja realmente ali com a mão na massa? Os líderes, eles são a personalização, a personificação, assim, da cultura na prática. Então, assim, foi bom esse ponto que você trouxe, porque a gente não consegue pensar em cultura organizacional sem a gente ter líderes que façam aquilo que está sendo falado. Essa é uma parte muito importante. Porque não adianta discurso bonito. A cultura, como eu disse até no começo aqui da nossa conversa, a cultura não é o que está estampado na comunicação. A cultura é o que é vivenciada. Então, não adianta a gente ter uma empresa que está se posicionando, que está falando no que ela acredita e ter uma liderança que não está praticando. Por quê? Porque as pessoas estão observando esses comportamentos. Então, é sobre o que é feito e é sobre o que não é feito. É sobre o que é omitido, é sobre o que não é falado. Então, cultura, ela permeia tudo isso. Então, assim, os líderes são os primeiros que precisam ser exemplares. Eles precisam entender... a gente tem 2 pilares importantíssimos numa empresa, que é estratégia e cultura. E a cultura, inclusive, ela vai ser, muitas vezes, transformada pela estratégia. Por quê? Porque a gente define pela estratégia onde a gente vai querer chegar, o que nós precisamos fazer, o que a gente precisa entregar, a gente coloca os esforços das pessoas para realmente conseguir alcançar esses objetivos, e a cultura vai falar sobre de que jeito que a gente vai alcançar esse objetivo. Então é resultado por resultado, a gente tem o nosso jeito, né? A nossa preservação das pessoas, a forma como a gente se trata, a forma como a gente trata as pessoas. Então tudo isso vai fazer parte dessa cultura. Então esses 2 elementos vão andar juntos, né? O líder, ele precisa ser o exemplo dos 2, tanto da questão de performance, para direcionar realmente que os nossos esforços estejam indo em direção ao que a empresa precisa, não ao que eu quero, né? É desafiador muitas vezes, porque a gente tem processos, a gente tem rotinas, a gente tem prazos dentro de uma área, né? E que muitas vezes a gente está recebendo demanda da empresa que são outras datas, outros prazos, outras coisas a serem entregues. Então, assim, o gestor precisa fazer ter essa visão de priorização, de definição, e tá sempre com essa questão da estratégia na frente. E a cultura embasando. Eu estou fazendo aquilo que é apropriado, eu estou agindo de acordo com o que a empresa espera de mim. E uma das coisas que eu sempre falo para os líderes é assim, isso que você está fazendo, a forma como você está se comportando, a forma como você está delegando, que você está acompanhando o seu time, que você está tomando uma decisão. Você falaria sobre isso abertamente numa sala de diretoria, com todo mundo presente, da alta direção? Esse é o direcionador, porque se você não tem coragem de falar, já está tudo errado, né? Então, assim, você precisa ter essa coragem de levar e expor. Mesmo quando a gente erra, que faz parte também hoje, quando a gente fala de cultura, a permissão ao erro, porque só erra quem tenta fazer alguma coisa diferente, né? Então, assim, essa permissão para o erro, inclusive, mas com a tratativa de uma forma aberta, ela precisa também fazer parte dessa cultura organizacional. Perfeito. Lilian, eu tenho uma última pergunta para você. O papo tá bom, a gente já tá se encaminhando pro final, mas eu fiquei pensando aqui também na questão de como a gente consegue conciliar a questão da cultura organizacional aos processos de trabalho que são necessários. Então, nós temos procedimentos e nós temos documentações a seguir, protocolos, mas, ao mesmo tempo, esses processos não podem estar descolados da cultura, né? A cultura tem que se refletir exatamente nesses processos. Como que você enxerga um caminho para isso? Porque, para mim, parece um dos obstáculos mais complicados aí da gente superar, né? Que é você juntar
a dimensão de cultura, a dimensão, né, subjetiva da cultura com o fazer ali diário, né, operacional com os processos. O embasamento que a gente tem que ter para o dia a dia é a gente ter clareza de quais são os valores organizacionais e como eles são demonstrados através de comportamentos no dia a dia. Então vamos pegar um exemplo. Se a gente tem aqui como valor diversidade e inclusão, na hora de fazer uma contratação, na hora de trazer alguém para dentro do time, na hora de fazer montar uma equipe interna para um projeto, eu estou levando isso em consideração? Eu estou montando um time diverso e inclusivo? Eu estou tratando bem as pessoas com respeito? Então, assim, como que eu estou conduzindo o processo? Então, quando a gente olha para o que a gente chama de eficiência organizacional, você tem, então, estratégia e cultura, que é o que a gente está falando muito aqui, e você tem os processos como forma de dar continuidade, de ter previsibilidade, de ter controle, de ter gerenciamento disso que está sendo executado. Então, os processos, eles não podem se deslocar, de estarem desalocados dessa cultura organizacional, desses valores, desses comportamentos. Outro exemplo, se a gente tem a colaboração, né, como um dos valores, como uma das competências. E daí o colega da área do lado me pede uma ajuda e eu falo, não vou fazer porque eu não tenho tempo para te ajudar agora, porque eu tô focado na minha entrega, na minha meta. Mas espera aí, não é a colaboração, não é o todo? Então, assim, em que momento que a gente deixa a cultura de lado, os valores de lado? É quando a gente esquece, é quando a gente entra no piloto automático. E o que a gente tá falando aqui, quando a gente fala principalmente de cultura organizacional não é a parede pintada de azul, não é o logo bonito ali na frente. Cultura organizacional são as pessoas. Então, nós estamos executando essa cultura na prática. Então, se eu não tenho esses valores muito claros e se eu não levo isso em consideração na hora de me comportar em cada uma dessas interações, eu entro no piloto automático, eu esqueço que eu também faço parte disso e que eu sou responsável por essa influência da cultura. Perfeito. Lilian, olha, muito obrigado, te agradeço. Eu não sei se você tem mais algum ponto a acrescentar à nossa discussão. Eu acredito que a gente cobriu aqui desde lá a questão do conceito da cultura e como que ela acontece no dia a dia, né? Como ela se relaciona com os processos. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença, pela disponibilidade. Dizer que o Conecta está sempre aberto para recebê-la, além das nossas capacitações e das nossas palestras e workshops que a gente já faz em parceria. Obrigada. Eu acho que para fechar só, eu traria para que todo mundo pense que a cultura ela tem que ser viva. Então, assim, a gente está falando muito dessa questão, né, de que a gente tem que vivenciar esses valores, vivenciar esses comportamentos, mas entender também que muitas vezes a cultura está sendo influenciada pelo que está acontecendo no mundo. Então, se eu tenho, por exemplo, um contexto onde a gente precisa estar mais focado em entrega, né, gerar mais resultado, a cultura também vai se mover para esse lado. Então, para a gente não entender que cultura, então, a gente definiu uma vez e vai ser aquilo para o resto da vida. Não vai ser. Ela vai sofrer influências. Mas sempre para a gente pensar, essa influência, essa ação, ela está sendo direcionada, a gente está fazendo isso consciente ou a gente está deixando tudo aberto, né? Não sendo propositivo naquilo que a gente faz. Afinal, a gente passa muito mais tempo no nosso trabalho, a gente passa muito mais tempo com os colegas de trabalho do que com muita gente da nossa família. Então, assim, que ambiente de trabalho a gente está construindo? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito disso tudo, né? Isso tem que refletir na cultura. É isso, Lilian. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, aqui a gente termina o nosso primeiro episódio da terceira temporada do Conecta Fiotech, o nosso podcast. E fica aí um dever de casa para a gente pensar como que a gente está construindo a cultura da nossa instituição e o que a gente pensa para o futuro da Fiotech. É com a gente. Até o próximo episódio.